Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo da Academia do Sol. Hoje estamos aqui para falar sobre otimizadores e microinversores. E aí eu vou te explicar qual que é a diferença de um para o outro, qual que é a vantagem de um em cima do outro. E aí a gente vai fazer um pequeno duelo para saber o que vale mais a pena em um caso ou outro. Então, solta a vinheta da Academia do Sol, que hoje tem otimizadores versus microinversores. Bom, primeiramente, para começar, eu vou explicar para quem não conhece ainda o que é um microinversor e o que é um otimizador. Bom, o microinversor nada mais é do que um inversor, né? Só que é um inversor que ele é mais compacto, né? E ele funciona como uma melhoria para casos de incidência de sombreamento parcial, de diferentes inclinações de telhado, ou casos que você tem diferentes orientações também em um mesmo sistema fotovoltaico, onde você não tem muitas opções de dividir em muitas strings, que acaba que o projeto fica um pouco inviável. Então, nesses casos, utiliza-se muito microinversores, porque o microinversor ele vai otimizar, né, a produção do sistema de uma forma que você vai converter toda a energia em corrente contínua lá em cima do telhado e já vai sair com a corrente alternada. Então, o microinversor ele faz toda a conversão embaixo dos módulos. Eles são alocados na estrutura, né? Existe a estrutura dos perfis, então você vai colocar os microinversores abaixo desses perfis, bem próximo aos módulos ali em cima. Lá em cima você já vai fazer toda a conversão de corrente contínua em alternada e já vai descer com circuito de corrente alternada direto para a proteção CA. Qual que é a vantagem do microinversor para o inversor tradicional? A vantagem que o microinversor tem é que, além de você ter muitos MPPTs em um projeto só, no caso, existem microinversores que você tem 4 entradas, né, para 4 painéis e você tem 4 MPPTs, então você tem um MPPT por painel. Isso é uma vantagem muito boa. Na maioria dos casos, você vai ter 4 painéis e 2 MPPTs, então você individualiza a produção de 2 módulos por microinversor, né? Então, o que vai acontecer? Essa é uma das vantagens, e a outra vantagem que muitas pessoas enxergam também é que você, ao invés de descer com um circuito em corrente contínua, que querendo ou não pode ser um risco um pouco maior, o arco de corrente contínua é difícil de extinguir, você pode gerar incêndios, né? Então, muitas pessoas batem nesse ponto da segurança também. E aí você só vai descer com um circuito em corrente alternada, e lá embaixo, lá onde você for fazer a sua proteção, você já vai fazer a proteção em corrente alternada, já desce com o circuito CA. Junta todos os circuitos, né, dependendo da quantidade de microinversores que você estiver utilizando, e já faz a conversão toda lá em cima e já leva em corrente alternada. Então essa é uma das vantagens que o microinversor tem frente aos inversores tradicionais, tá? Mas e aí? E o otimizador de potência? Onde que ele vai entrar nesse caso? Bom, o otimizador de potência ele veio de forma a revolucionar um pouco o mercado. O microinversor ele surgiu um pouco depois dos inversores tradicionais, né? Tem uma tecnologia um pouco mais recente. E os otimizadores, um mais recente ainda, então eles surgiram ainda depois dos microinversores. E o que o otimizador faz? O otimizador de potência, que é esse equipamento que está aqui na minha frente, ele é pequenininho, é desse tamanhozinho mesmo. Então o que o otimizador faz? Ele pega um módulo, você liga o módulo, né, junto com esse otimizador, então ele vai otimizar a potência de um módulo. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer um MPPT individual para cada módulo que você instalar o otimizador, e ele faz CC-CC, então ele não converte em corrente alternada, ele não faz a mesma coisa que o microinversor. Ele otimiza a potência em corrente contínua e leva em corrente contínua o circuito normalmente. Então você pode conectar o otimizador em uma string, por exemplo, eu tenho 10 módulos, eu quero otimizar apenas um painel. Eu posso colocar um otimizador apenas no painel que eu quero otimizar, que eu vejo que tem uma condição um pouco diferente, que vai atrapalhar a produção, e aí você vai individualizar a produção desse módulo frente a toda a string. E esse otimizador, ele regula a tensão de toda a string para você não ter um problema, por exemplo, de corrente reversa acontecendo no sistema, né? Quando você tem diferentes tensões em um mesmo circuito. E aí você pode otimizar apenas o módulo que você quer trabalhar. Então eu não precisaria colocar igual o microinversor em todo o sistema, né? Em todos os módulos que eu fosse instalar. Então, o otimizador ele veio para revolucionar o mercado dessa forma. Você não precisa investir em um sistema cheio de microinversores, você pode otimizar apenas os pontos que você julga necessário, onde você vai ter perdas, mismatches, né, no seu sistema. E ele tem essa vantagem, né, de ser um MPPT individual, você individualiza a mesma produção de um módulo apenas. Ele faz conversão CC-CC, então por ele ser um circuito um pouco mais simples do que um microinversor, ele talvez seja um pouco melhor nesse ponto também, porque o microinversor, por ter muita eletrônica, você tem uma conversão ali de corrente contínua em alternada, você pode surgir com um problema futuro um pouco mais difícil de solucionar.
Porque você imagina, você tem milhares de microinversores, né, em usinas gigantes, você tem vários, diversos microinversores, vou colocar aí que você tenha 10 microinversores no telhado, e aí começa a dar problema nos microinversores por conta de temperatura alta, algum problema que venha no futuro. Como é uma tecnologia muito nova, ninguém tem como bater o martelo que isso não vai acontecer. Você está colocando um equipamento abaixo dos módulos, né, com uma eletrônica um pouco mais complexa. Isso pode ser, gente, que gere um problema futuro aí, né? E os otimizadores, como é um circuito um pouco mais simples, né, é só a parte do MPPT mesmo, né, só tem um rastreador ali dentro dele, é uma eletrônica um pouco mais simples. Então, se der problema, pode ser que seja um problema que seja mais difícil de acontecer, tá? Mas agora, qual que é a grande vantagem, né, do otimizador frente ao microinversor? Em projetos grandes, se você for trabalhar com microinversores, você vai gastar uma fortuna, porque em grande escala o microinversor ele acaba ficando muito caro, ele já é mais caro do que o inversor tradicional. Então, se você vai fazer um projeto, vamos colocar com 100 módulos, por exemplo, e se você for utilizar microinversores em todos, você vai gastar muito mais, né, do que se você utilizar otimizadores pontuais. E mesmo que você queira otimizar o circuito todo, pode ser que ainda fique mais barato, tá? O otimizador tem um preço muito bacana. Então, é uma solução muito interessante, tá? Para circuitos, para sistemas fotovoltaicos, que você pode trabalhar com otimizadores, é muito interessante. Ele comunica com todos os inversores, então você pode fazer instalação com qualquer inversor string que ele vai trabalhar normal. E ele tem um negócio legal também, que ele faz o monitoramento da placa, né, do módulo que você instalou ele. Então, se você instalou um Tigo em 2 módulos, em 3 módulos, você pode monitorar esses módulos que você instalou de forma individual. E ele é um Tigo por módulo, tá? Então, você faz a instalação de um Tigo por módulo mesmo. Então, ele faz a otimização de cada módulo. Então, na minha visão, a vantagem do otimizador frente ao microinversor é o custo-benefício mesmo, tá? Então, para mim, o otimizador é uma solução melhor do que o microinversor. Existe também um fabricante de inversores específico que se chama SolarEdge, que é um fabricante de inversores que trabalha com otimizadores. Então, o SolarEdge ele tem otimizadores em todos os módulos, então ele faz tudo CC lá em cima, né? E aí ele leva todo o circuito CC até um inversor normal, que ali ele faz toda a conversão em CA e aí leva para o circuito. O SolarEdge é uma tecnologia bem conhecida no mercado, é bem antiga também, já está bem consolidada, é uma marca muito forte que a gente tem no sistema, no setor fotovoltaico, e ele trabalha com otimizadores. Só que ele trabalha com otimizadores em todos os módulos que você for fazer instalação. É diferente do Tigo, que você pode otimizar apenas painéis pontuais, tá? Bom, esse foi o vídeo de hoje, mas para trazer para vocês a diferença entre otimizadores e microinversores e a vantagem de cada um frente às tecnologias diferentes que a gente tem, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.